Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes, iremos acompanhar um padre cheio de vícios e habilidades bem curiosas, que acaba sendo possuído por uma entidade foragida. A série se chama Preacher, então não se esqueçam de caprichar no like e fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. No espaço sideral, ouvimos um barulho de explosão seguido de sirenes, indicando que algo escapou de uma prisão. Entre as estrelas vemos uma esfera de energia branca, passando entre os astros, indo em direção ao planeta Terra. Seguimos para uma igreja na África, onde um pastor está fazendo uma pregação para os fiéis, até que de repente a esfera entra no local e arremessa o homem para longe, enquanto se funde com ele. Um dos fiéis, ao ver que ele estava vivo, se levanta e grita que era um milagre, e todos começam a comemorar. Quando de repente o pregador se levanta e ordena com uma voz distorcida que ficassem quietos, e todos ali obedecem. Ele então começa a dizer que era o profeta escolhido por Deus, até que simplesmente explode, jorrando sangue e deixando todos desesperados enquanto saem correndo dali, seguidos pela esfera de energia que parte à procura de outro hospedeiro. Após isso, vemos um flashback de um menino ouvindo seu pai, lhe pedindo para fazer uma promessa, e antes que soubessem qual era, Jesse Custer, um padre de uma pequena cidade no Texas chamado Annville, acorda enquanto vemos várias cicatrizes em suas costas. Ele veste sua batina, pega um cigarro e vai em direção à entrada da igreja, onde vemos uma placa dizendo algo nada family friendly. O padre então arruma um objeto vandalizado, que agora diz para abrirem os corações e almas para Jesus. Mais tarde na igreja, vemos ele pregando aos fiéis sobre humildade usando uma espécie de roteiro, enquanto todos no local estão fazendo qualquer coisa que não envolva prestar atenção. Logo, o padre acaba se perdendo no texto e apenas pede que reflitam sobre humildade, finalizando o culto de forma vergonhosa e pedindo por favor para que quem estivesse mexendo na placa da igreja parasse. Um tempo depois, vemos que todos estão fazendo uma espécie de churrasco na porta da capela, até que Chris Shank, uma criança local, pega uma cerveja e vai em direção a Jesse, passando por Donnie Shank, seu pai, que estava atirando em esquilos na porta da igreja. Bom, mais um dia comum no Texas. Então vemos que o pregador estava com Ted Ryerson, que reclamava sobre sua mãe ligar para reclamar de tudo o que fazia. O reverendo pede que ele abrisse seu coração falando a verdade, mas o homem ignora e continua reclamando. Ao ver o garoto, o padre se desculpa e diz que precisava falar com o Chris. O menino então entrega a bebida e nervoso diz ao reverendo que não gosta de seu pai, pois ele era mau, não só com ele, mas principalmente com a sua mãe, e completa pedindo ao padre que machuque o homem. Jesse fica sem reação e fala que só o ato de pedir isso já era um pecado tremendo. Porém, a criança responde que os pecados de seu pai eram bem piores. O padre ri e Chris o corta, pedindo que não ria, e menciona que diziam que antes dele voltar para Annville e se tornar reverendo, o padre tinha feito coisas bem ruins. O pregador então pergunta o quanto deveria machucar Donnie, e até onde poderia ir, citando que podiam ser um ou talvez 2 socos, mas que seu pai era um homem grande, e isso apenas o deixaria irritado, fazendo-o revidar enquanto seus amigos iriam tentar ajudar. E então o padre teria que se defender, fazendo as coisas piorar muito, pois violência não resolve nada, apenas gera mais violência. E finaliza questionando se era isso que o Chris iria querer realmente. O garoto se cala e o padre explica que ainda poderia ajudar sem ter que machucá-lo. O menino pergunta como e o homem diz não saber, citando uma frase bíblica. Chris então pede de forma debochada para que rezasse por ele e vai embora. Jesse então murmura que se tivesse alguém ouvindo, ele com certeza iria rezar. Um pouco mais tarde, é informado no rádio que o antigo mascote havia sido trocado por um cão, que era o mais politicamente correto possível, e que haveria uma apresentação para mostrar o novo mascote na prefeitura. No local, vemos que está acontecendo um protesto contra a substituição. Os 2 mascotes começam a lutar entre si, o que desencadeia uma luta entre os próprios protestantes. Jesse, que está vendo tudo de uma distância segura, apaga o cigarro e volta para seu veículo, onde é surpreendido pelo xerife Hugo Hoot, falando que não conseguiria fazer nada, pois achava estupidez banir uma figura importante como aquela, e não achar que as pessoas iriam se revoltar. O padre vê Donnie merendando na porrada o mascote cão. Ele diz para o policial que o sujeito estava batendo sua esposa, Betsy. Entretanto, o mesmo afirma que só faria algo com uma denúncia da vítima. Irritado, o padre fala que entende, pois o policial valoriza muito o voto de um sujeito que bate a esposa. Root conta que quando soube que Jesse voltaria para a casa de seu pai, ficou extremamente incomodado, mas o deixou em paz, pois todos afirmavam que ele estava se comportando e quieto, e pede que continue assim. Acima de Annville, Cassidy está em um avião bebendo e usando vários tipos de itens recreativos com alguns homens. O grupo está indo para Tijuana, e o sujeito conta que lhes mostrará um lugar sombrio e depravado, que os fará parar em um hospital, tentando descobrir como se comunicar em espanhol, para explicar o que havia acontecido com eles. O cavaleiro pede licença e vai até o toalete. Assim que acaba e abre a gaveta para pegar um spray neutralizador de odores, ele acaba achando uma bíblia toda rabiscada com frases como devemos agradá-lo e nossa recompensa. Desconfiado, ele sai do banheiro e olha pela janela, e percebe que estavam voando em direção ao sol. Ele
Ele pergunta aos seus companheiros por que estavam voando para o local contrário de onde deveriam ir. Todos que estavam rindo param e ficam em silêncio, lançando olhares ameaçadores para Cassidy, que quebra um vaso de flores diferente na cabeça de um deles e inicia uma luta. Após derrotar vários deles, ele usa um taco de golfe para desarmar e derrotar os últimos dois que estavam de pé. O piloto do avião sai da cabine e é acertado por uma garrafa quebrada. O sujeito se aproxima e pergunta ao piloto como tinham o encontrado, quando um dos homens que ainda estava vivo se levanta e joga água benta na sua cabeça. Cassidy então morde seu pescoço e começa a sugar seu sangue, se revelando um vampiro. Ele extrai um pouco do sangue do piloto e se joga do avião. Já ao amanhecer, o vampiro acorda em uma cratera no chão. Enquanto está todo estropiado, uma vaca se aproxima e é puxada para o buraco, onde a criatura se alimenta do animal para se regenerar. Em outro local, Jesse e Emily estão comendo em um restaurante, e Ted está sentado atrás do padre, novamente falando sobre como sua mãe reclama de tudo o que ele faz. O pregador diz novamente para que ele seja sincero e abra o coração, e o sujeito vai embora dizendo que ligaria depois. A moça conta que o Walter estava doente de novo, e que era o trabalho dele visitá-lo. O reverendo então questiona como estavam indo as arrecadações para a igreja, e a mulher conta que estavam indo um pouco mal. Nesse momento, Miles chega na mesa, e começa a conversar com os dois, enquanto dá em cima de Emily. A mesma pede que ele se afasta, pois os dois estavam trabalhando. Jesse fala que tinham 3 anos desde o falecimento do seu marido, e que não havia nada de errado em parecer disponível. A mulher afirma que está muito disponível, e o encara. Enquanto isso, na África, 2 guardas misteriosos, chamados de DeBlanc e Fior, vão investigar o local onde o pastor havia explodido. Na casa de Walter, o reverendo encontra o senhor deitado no sofá sem camisa, e vai pegar uma roupa limpa para o idoso. Na cozinha, ele vê um revólver ao lado da camisa, e escuta uma mulher cantarolando no chuveiro, e então vai embora às pressas. Um tempo depois, vemos a silhueta de uma mulher observando a fuga pela janela. No Kansas, há não muito tempo atrás, vemos Tulip O'Hare dentro de um carro lutando contra um sujeito que estava no banco de trás. Ela tenta acertar alguns tiros, mas o sujeito desvia e a puxa para trás. O corpo de um homem que estava no banco do passageiro cai no pedal do acelerador, fazendo o carro andar desgovernado por entre um milharal. O sujeito a desarma, entretanto ela lhe dá um golpe no queixo e arranca a orelha dele com os dentes. A mulher dirige até o final do milharal e para o carro. Ela joga o cara para fora do veículo e lhe fere onde mais dói, enfiando uma espiga inteira em sua boca e o finalizando. Um casal de irmãos vem em tudo, e a garotinha diz que a mulher não deveria sair destruindo as coisas e finalizando pessoas. A mesma pergunta onde os pais dos irmãos estavam, e a menina conta que sua mãe faleceu e seu pai estava trabalhando. Tulip pega o celular do sujeito e vê que ele havia pedido reforços. Ela então observa ao seu redor uma garrafa, soldadinhos de metal e algumas latas. Então ela pergunta quem gostaria de fazer um trabalho manual. Dentro da casa, as crianças a ajudam a montar uma bazuca improvisada. A garotinha indaga sobre o motivo dela não chamar a polícia para ajudar, e a mesma fala que as autoridades não iriam ajudar em nada. O menino pergunta se ela ainda não poderia chamar o namorado, e sua irmã rebate dizendo que mulheres não precisam de homens para protegê-las. Tulip fala que se um dia ela tiver a sorte de se apaixonar, precisaria ser mais forte para que caso seu amor fuja e a deixe sozinha, ela possa encontrar a pessoa e comê-la viva. Mais tarde, Tulip esconde os irmãos no porão e pede que fiquem lá até o barulho parar. Ouvimos alguns gritos e explosões. Assim que os irmãos saem, vem um helicóptero no chão pegando fogo, com o piloto finalizado com soldadinhos de metal cravados na cabeça. A mulher então se despede dos dois, pega um carro e vai embora. Voltamos para Jesse, que está no trabalho de Betsy, com um pretexto de arrecadar dinheiro para consertar o ar-condicionado da igreja. A mulher fala que a grana anda curta, mas vai ver o que pode fazer para ajudar. O reverendo então pergunta se caso ocorresse alguma coisa ruim, como por exemplo o Donnie a machucasse, ela contaria. A moça então conta que seu marido sempre a machucava. O padre diz a ela para fazer uma ocorrência na polícia, mas a mulher conta que gosta daquilo e que não quer que isso pare, o que deixa o homem perplexo. Já na Rússia, os mesmos homens misteriosos vão verificar, como se fossem policiais da área, o caso de outro pregador que explodiu, nos confirmando que eles estão caçando a entidade. E no Texas, Jesse dirige até um local onde se encontra com Tulip. Ele entra no carro dela e a mesma o agradece por ter ido visitar seu tio Walter, e o pede para fazer mais um serviço. O reverendo se recusa, mas a moça insiste, dizendo que a pior parte do serviço ela já havia feito. O homem então encontra uma orelha no carro e a garota joga fora como se nada tivesse acontecido. Em seguida, pergunta se o motivo dele ter voltado para Annville é seguir os passos de seu pai. Tulip indaga se ele não sentia falta. O pregador afirma que não, e a moça pede desculpas pelo que ocorreu, mas não podia mais sofrer com aquilo, e que todos são o que são. O homem também se desculpa, mas diz que ainda assim não participaria de nada. A mulher fala que era muito bom ver que ainda se odiavam, pois isso facilitaria as coisas. Jesse conta que não a odeia, pois sequer saberia fazer isso, e ela pede para que ele não a force a ensinar. O pregador então sai do carro. Em seguida, Jesse vai até a casa do xerife para conversar com seu filho Eugene.
Na cozinha, Hugo bate carne, ovos e mais algumas coisas em um blender e fala para o padre levar para o jovem no andar de cima. Ele chega ao quarto e pergunta o porquê o garoto queria vê-lo. O mesmo pede desculpas por não estar indo na igreja e fala que seu pai não queria que ele fosse por conta que seu rosto seria uma distração. O reverendo fala que se ele quiser ir, deve ir, mas o jovem rebate falando que Deus também não o quer lá, pois estava com raiva pelo que ele tinha feito, e pergunta se haviam coisas tão terríveis que nem Deus era capaz de perdoar. Jesse afirma que não, pois Deus não guardava rancor, e independente da ação, desde que ele se arrependa verdadeiramente, Deus iria estar lá para ouvi-lo e estar ao seu lado. O garoto então o abraça. Mais tarde, o pregador vai até o bar, onde Cassidy entra e pergunta para Jesse em qual estado e cidade ele estava, e se tinha um telefone por perto. O padre fala que não está entendendo, e o vampiro vai atrás de um telefone. Assim que encontra, ele conversa com um homem e diz que não faz ideia de como estavam o achando. O sujeito pede que ele se livre dos cartões e evite chamar a atenção, desligando em seguida. Donnie chega no bar para tirar satisfações com o reverendo. O homem lhe dá um soco e questiona sobre ele interrogar sua mulher sem falar com ele antes, e conta que ouviu histórias sobre ele ser bem durão, e pede por uma demonstração, derrubando-o no chão. Donnie se aproxima e fala que agora que acabou, vai ir tratar com o dedo duro do Chris. Jesse se levanta irritado e ordena que não toque no garoto, mas o cara pergunta o que iria acontecer se não obedecesse. Então o reverendo diz que ele ouviria um som fino, como se um coelho estivesse preso em uma armadilha, e que seria o homem que iria fazê-lo. Após isso, Donnie parte para cima. Jesse quebra uma garrafa em sua cabeça e o derruba com uma sequência de golpes. Em seguida, derrota seus companheiros um a um, enquanto solta um sorriso de prazer. Um dos homens se levanta e tenta atacá-lo pelas costas, mas Cassidy empurra o banco contra o homem, o derrubando. O pregador então pega Donnie pela gola da blusa, mas é interrompido pelo xerife que aparece pedindo que pare. Ignorando a ordem, Jesse quebra o braço do sujeito, o que faz Donnie fazer o tal barulho. Na cadeia, o vampiro e o padre conversam. A criatura pergunta que tipo de reverendo ele era, e o mesmo responde que do tipo ruim. Cassidy diz que existiam padres bem piores que ele, se é que vocês me entendem, e perguntam o que um homem como ele fazia em um lugar como Enfield, e o mesmo conta que estava ali pois tinha feito uma promessa. O sanguessuga diz que promessas eram estupidez, mas o pregador rebate dizendo que promessas eram a moeda da fé. A criatura questiona se ele anda acompanhando o que vem acontecendo no mundo, e afirma que não ter esperança nos outros torna tudo mais fácil. Nesse instante, o xerife vem tirar Jesse da prisão, pois Emily havia pagado a fiança. O padre e o vampiro então se apresentam e se despedem. No carro, o homem diz para a moça que irá abandonar o cargo, e avisará isso na missa de domingo, e agradece por toda a ajuda e apoio que ela deu durante esses tempos, dizendo que achou que conseguiria, porém as pessoas eram o que eram. Então a mulher responde que o pregador nunca estava presente de verdade, então não faria diferença estar ali ou não. O padre entra na igreja e diz que tentará fazer isso uma última vez, e que se Deus não respondesse, abandonaria tudo. Ele se ajoelha e pede perdão pelo que fez, mas exige uma resposta em contrapartida, porém não recebe nada. Então se levanta, desfere uma ofensa contra Deus e acende um cigarro. Nesse momento, a entidade entra pelas portas da igreja e fica frente a frente do homem, se fundindo a ele logo em seguida. Enquanto estava apagado, sonha novamente com seu pai, que diz que o que ele irá viver será grandioso, e por isso o garoto deveria ser um dos caras bons, e o faz prometer que seria bom, pois já existem muitas pessoas más no mundo. Logo em seguida, alguém ergue um revólver e lhe finaliza. O homem acorda 3 dias depois, e percebe que Emily estava cuidando dele. A moça conta que Cassidy veio ver como ele estava e o achou desacordado no chão, e avisa que o vampiro havia se mudado para o sótão da igreja, e estava consertando o ar-condicionado. Ao perceber que era domingo, o padre se levanta às pressas, se arruma e vai direto para a igreja. No caminho, é interceptado por Ted, que começa a falar sobre seus problemas com sua mãe novamente. Jesse diz que não poderia falar naquele momento, porém o homem insiste, então o reverendo se vira irritado, e fala novamente para ele ser sincero e abrir seu coração para ela. Porém dessa vez sua voz ecoa, colocando o sujeito em um transe. E então o cara sai andando, repetindo que devia ser sincero e abrir seu coração. Vai até o aeroporto e compra uma passagem até onde sua mãe mora. Já no altar, o pregador conta que não haveria sermão e que tentaria não socar ninguém também. Ele conta que recentemente tinham perguntado o motivo de sua volta a Enfield e que ele não tinha uma resposta, dizendo que decepcionou a todos e por isso não poderia mais desistir deles, pois mereciam um bom reverendo que os ajuda acalmando os ansiosos e irados, acolhendo os perdidos e pregando a palavra de Deus, e afirma que o motivo de voltar era porque queria salvar todos ali que habitavam, e era isso que começaria a fazer. Indo a Ted, ele finalmente chega até onde está sua mãe. Ainda repetindo as palavras de Jesse, o sujeito pega uma faca na mesa e se senta junto à sua mãe, desabafando que mesmo que não fosse perfeito, gostaria que a senhora parasse de ligar para criticá-lo, pois apesar de tudo era seu único filho e gostaria de um pouco de consideração. Então Ted fala que agora deveria abrir seu coração, e com a faca ele realmente faz isso e entrega para a velha, que fica totalmente em choque. No final, vemos que DeBlanc e Fior
Star chegaram até Annville e estão procurando a entidade, que agora estava no corpo de Jesse. Fala galera! Ficaram curiosos para saber por que a entidade entrou em Jesse? E o que você acha que seria o plano de Tulip? Me contem nos comentários. E se você estivesse viajando em um trem e uma cobra gigante de 2 cabeças acabasse atacando a locomotiva, o que você faria? Quer saber como esse pessoal irá escapar disso? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.